preocupação. Temos falado aqui para você, olha, ontem, por exemplo, gente, como tá seco, não é? Tá seco, tá incomodando, a umidade baixa, as queimadas também estão por aí. Mas vamos entender um pouco mais o trabalho do Corpo de Bombeiros, que realiza atividades tão importantes no sentido aí de trazer a prevenção e também o combate aos incêndios florestais. E eu recebo aqui no estúdio, estamos juntos, Kleber Ferreira e eu, no sinal aberto com o tenente do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Sérgio de Oliveira. O tenente, ele é da Operação Cerrado Vivo. Seja muito bem-vindo, tenente. Muito obrigado aqui por comparecer. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. Estamos aqui em nome do Corpo de Bombeiros para dar informações, sobre a Operação Cerrado Vivo para todo mundo. Bom, tenente, eu trouxe essa preocupação aqui inicial. O tempo está seco, a umidade está baixa e o trabalho de vocês tem sido intenso. Ontem, por exemplo, na região aqui do Oscar Niemeyer, vi aquele fogaréu, aquela movimentação, uma fumaça, o Corpo de Bombeiros trabalhando ali. Tem sido essa tônica, essa dinâmica, muito trabalho nesses dias, muitos focos de incêndio? Sim, essa época do ano ela é bem favorável aos incêndios em vegetação, A nossa corporação ela tem uma operação que ocorre durante todo o ano, que chama Operação Cerrado Vivo. Ela se inicia em janeiro e vai até junho na parte de planejamento e prevenção. E da parte de julho até dezembro na parte de combate, a resposta aos incêndios em vegetação. O nosso clima cerrado ele tem essa característica, que é um clima muito seco e muito quente. E o vento, também um vento forte, acaba levando esses incêndios a uma propagação muito fora do controle. Então, isso ocorre em todo o estado. A gente tem atuação durante todo o ano, mas nessas partes de julho até dezembro ocorrem em mais quantidades. Essa imagem aí que a gente está mostrando foi terreno baldio. Nós passamos, nossa equipe passou pelo local e aí observamos lá um foco de incêndio. Rapidamente o Corpo de Bombeiros chegou, mas foi inclusive uma entrevista que nós fizemos no local com o Corpo de Bombeiros. Acabou que foi uma coincidência que colaborou para o trabalho de combate. Mas tem sido também uma preocupação fogo em terreno baldio, tenente? Sim, na verdade as pessoas às vezes por um desaviso, desconhecimento, colocam fogo às vezes em lixo, ou quer fazer a limpeza daquele terreno, do lote, e acha que vai ter o controle do incêndio, E, na verdade, isso sai das condições ali que ela imaginou e isso sai propagando, devido ao tempo quente, seco e pelo vento. E como é que está a comparação desse momento agora? Viramos a página do calendário, estamos aí no início de setembro, com o mesmo período do ano passado. Fazendo um comparativo com o mês de agosto do ano passado, nós tivemos uma redução em 25%. Estamos com um grande número de incêndios, tivemos 1.697 incêndios em agosto, na parte de vegetação, mas uma redução em relação ao ano passado, mesmo estando alta. Mas essa redução apenas agosto a agosto, ou quando a gente começa do período de seca, ali abril, abril não, de junho para frente, como é que houve uma equiparação em junho, em julho, agosto teve uma redução, setembro nós vamos verificar, mas na verdade a nossa tentativa é que sempre se reduza, pelo conhecimento, pela prevenção que as pessoas vão fazendo, e isso causa uma redução na quantidade de incêndios. Tenente, com a gente aqui nessa entrevista, está conectado conosco para também fazer perguntas ao senhor, o Kleber Ferreira. Kleber Ferreira, fique à vontade, as suas perguntas ao tenente do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, o tenente Sérgio de Oliveira. Pois é, um abraço ao tenente Sérgio de Oliveira, é um prazer recebê-lo aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Tenente, eu tenho sempre uma preocupação, que é com a estrutura para o atendimento à cidade. Porque um incêndio, ele é algo assim que ninguém pode calcular exatamente como ele vai terminar. A gente sabe como ele começa. Alguém ateia fogo em alguma coisa e vai virar uma queimada. Agora, se esse fogo, por exemplo, atingir alguma coisa no alto, começar um incêndio de maiores proporções, tudo isso acaba sendo uma preocupação maior. O Corpo de Bombeiros ele está preparado, devidamente equipado para atender também essas situações que podem ser geradas por um desavisado que ateia fogo no lote baldio, por exemplo? Boa tarde, Kleber. Sim, estamos sim. Até tinha comentado mais cedo com o Samuel aqui
antes do início da entrevista, que às vezes o incêndio ele se começa com incêndio em vegetação e às vezes isso se propaga às edificações, né? Então, às vezes o próprio incêndio florestal ou em vegetação ele pode vir a desencadear um incêndio em edificação, né? Mas as nossas guarnições estão preparadas sim para o combate tanto em vegetação como incêndio urbano, né? Sempre temos um caminhão de incêndio, né, que carrega água, né, para combates de grandes edificações. E temos as guarnições específicas do incêndio em vegetação, né, que é voltado para a Operação Cerrado Vivo, que são os especialistas nessa área de incêndios em vegetação. A escada mais alta que o Corpo de Bombeiros tem, tenente, só para a gente ter uma ideia, qual é a altura dela? É 42 metros. Né, a escada Lagiros. Basicamente é para combater o incêndio em grandes edificações. De um prédio alto, né? Sim, em grandes edificações, né? Nossa cidade de Goiânia é uma cidade bem verticalizada, né? Então ela tem essa necessidade de uma escada que tenha um acesso, né? Ela tem um combate também, a gente consegue fazer combate por cima da escada, né? Ela tem um ponto de água, né? Que a gente consegue fazer esse combate. Então, assim, a tendência é que as cidades, né, que vão ficando mais verticalizadas tenham sempre um equipamento à disposição. Pois é. O que a gente pode fazer, tenente? Todos nós, as autoridades, né? As autoridades militares, as autoridades executivas, legislativas, nós da imprensa que formamos a opinião pública, o que a gente pode fazer para a gente poder falar menos sobre incêndio, fuligem, fumaça, ainda que o incêndio queime apenas ali no lote, dê um trabalho danado para o bombeiro ir lá apagar, mas a gente não tenha consequências maiores, essa fumaça ela vai subir, ela vai atingir prédios onde idosos moram, ela vai deixar fuligem aqui no meu telhado, depois, na hora que eu for limpar a calha por causa do mosquito da dengue, está lá todo cheio de fuligem, olha que eu moro no setor Bueno, não tem como pôr fogo em nada aqui, mas vem. Então, o que a gente pode fazer para a gente mudar essa cultura, entendeu? Principalmente a prevenção, né? A prevenção, o conhecimento das pessoas, né? A importância de não se atear fogo, né? Uma limpeza de um lote, um lixo, né? A gente percebe muito isso. Às vezes a pessoa ali desavisada ou sem conhecimento que inicia-se, né, esse incêndio de vegetação. E às vezes a proporção, né, ela é desastrosa, igual você comentou. Ok, Samuel. O tenente Sérgio já me esclareceu, já tirou as minhas dúvidas. E torcer para que a gente não veja incêndio, sobretudo incêndio em lote baldio, porque o cerrado, lá no meio do mato, ele próprio, às vezes, com o sol muito quente, a folha muito seca, acaba pegando fogo por si mesmo. Agora, lote baldio, não. E é tão simples, né? A pessoa conter a tentação. Para com vontade de limpar o lote, compra uma enxada, vai lá, é até bom capinar, enche a mão de calo. Não fica fazendo essas bobagens aí, não, porque isso prejudica não só o lote, a natureza, mas, sobretudo, o ser humano, as pessoas, as crianças, os idosos. Tempo seco, fumaça, fuligem no ar, não tem quem aguenta. Olha a voz do jornalista como fica. Tenente, tem um outro aspecto também que eu queria aprofundar com o senhor. A gente tem essa preocupação em algumas regiões. Aqui nessa conversa inicial com o Kleber, comigo, falamos muito aqui da região metropolitana de Goiânia, sim, terrenos baldios. E nos parques, aqui no interior do estado, a gente lembra, né, na semana passada, na sexta-feira, um decreto do governo federal em que 8 municípios goianos acabaram decretando situação de calamidade por conta das queimadas. Como tem sido a preocupação do Corpo de Bombeiros também em outras regiões aqui do estado? Essa operação nossa ocorre em todo o estado, né? A gente está com um decreto de emergência do governo do estado, de 17 de agosto, né? Um decreto da região ali da Chapada dos Veadeiros, né? A região ali de Cavalcante. E essa tem uma força-tarefa nossa do Corpo de Bombeiros, né, da Operação Cerrado Vivo lá, né, constantemente. Esse decreto de emergência ele vai valer por 90 dias. Né, e essa operação nossa do Corpo de Bombeiros vai ficar presente lá durante todo esse decreto de emergência para fazer o combate, o controle, a divulgação, né, a prevenção ali com o pessoal da região. E eu falei um pouco sobre os parques, né? A gente teve um incêndio no Parque João Leite no último final de semana. O Corpo de Bombeiros agiu, conseguiu controlar. Como é que está essa região do Parque João Leite, o Parque Altamiro também, não é que sempre é uma preocupação ano a ano? Sim, esse incêndio, né, foi extinto já, mas foi na região, não chegou a entrar o parque, mas foi na região ali da área de João Leite. Né, a corporação ela sempre prevê, né, junto com os outros órgãos do estado, a prevenção, tem a realização de aceros, né, controle, né, o ano se queimou muito, o outro ano a gente faz uma avaliação para ver se vai ter uma vegetação tão alta que vai queimar bastante ou não, né?
Então, assim, o Corpo de Bombeiros, junto com os outros órgãos, faz essa prevenção na parte inicial da Operação Cerrado Vivo, né, que é até junho. Após junho, a gente faz a parte de resposta, né? Caso tenha um incêndio, a corporação tende a ir lá para combater. E lá no Parque da Chapada dos Veadeiros, o senhor falou um pouco, né, do decreto lá. Alguns anos nós tivemos incêndios, né, de grandes proporções naqueles locais lá, e aí ICMBio, Corpo de Bombeiros, brigadistas, sempre atuando ali. Nesse ano, como é que está a situação lá no Parque da Chapada dos Veadeiros? Houve uma conscientização maior após esse período ali que nós tivemos um pouco mais agudo, não é? Esse ano a situação mais amena, esse próprio decreto que o senhor se referiu também ajuda de alguma forma nessa instrumentalização? Sim, sim, o decreto ele viabiliza algumas questões, né, de proteção, como terceirizados, né, em apoio. Tem os outros órgãos, tanto federais como estaduais, que também fazem o apoio lá no combate, né, e a prevenção foi realizada, né, com construção de aceros, né, mas mesmo assim é uma região que propaga muito fácil o incêndio ali, então os incêndios são de grandes proporções. Por isso a nossa operação está voltada para lá com uma equipe especializada diretamente lá. Em outras regiões do estado, outros parques também merecem a atenção do Corpo de Bombeiros, além desse trabalho preventivo que o senhor citou, também trabalho de atuação quando necessário, mas de certa forma, algumas regiões causam uma preocupação maior à equipe do Corpo de Bombeiros? Sim, sim. Nós temos OBMs, né, na corporação em vários municípios do estado, né, e essa operação ela ocorre em todas as nossas OBMs, todos os nossos quartéis, né, tem a guarnição especializada voltada ao combate a incêndio em vegetação. Quando a gente fala na Operação Cerrado Vivo, essa operação ela engloba apenas parques, engloba todos os incêndios de uma forma geral relativos à vegetação. O que a gente pode dizer em relação a isso? Ele engloba todos os incêndios voltados, né, tanto em parte de vegetação florestais, né, não só em parques, né, mas em regiões que tem parques e tem outros órgãos ali, fazem então uma colaboração em conjunto, né, para fazer uma gestão de controle. Né, mas ela ocorre em todas as regiões, áreas rurais, né, áreas urbanas também, que são lotes baldios, né, fazem parte também do incêndio de vegetação. Na área rural, para quem, o fazendeiro, o chacareiro, que está acompanhando aqui a Sagres, né, às vezes tem lá algum problema, ou com ele, ou com o vizinho, quais orientações nós podemos passar nesse instante em caso de um incêndio, uma ocorrência de incêndio, até que a equipe do Corpo de Bombeiros tenha a condição de chegar a determinado local? A gente recomenda que sempre que ocorra um incêndio, independente se seja em vegetação, incêndio urbano, é bom se acionar o 193, né, esperar o apoio do Corpo de Bombeiro, que às vezes a pessoa vê um incêndio, acredita que aquele incêndio seja de pequena proporção e vai tentar fazer um combate, ele não tenha qualificação, às vezes pode se machucar e pode se virar uma vítima. Né? Então, o recomendado é que acione o 193, o Corpo de Bombeiro, nós estamos prontos em qualquer corporação, sempre é o número 193, né, estaremos sempre prontos a atender. Ninguém pode ser aventureiro também, não é? Querer aí sem a instrumentalização, também a capacidade devida, querer ser herói. Sem o conhecimento, ele acaba virando uma vítima. E, a título de curiosidade, Tenente, quantas ligações em média que o Corpo de Bombeiros recebe diariamente em relação a incêndios? Seja incêndios aqui na área urbana e também esses incêndios fora aqui do perímetro urbano? No ano de 2021, nós tivemos, em média, 9.800 ocorrências de incêndio em vegetação, né, nessa área. A gente tem a separação em incêndio urbano, né, eu não sei te passar em números agora, mas na parte de incêndio em vegetações, né, de Cerrado Vivo, tivemos quase 10.000 ocorrências no ano de 2021. É claro, aí tem essa preocupação porque as chuvas ainda infelizmente, né, a gente quer que a chuva chegue logo, mas não está tão próximo assim. O nosso clima, o período de estiagem ainda vai um pouco mais para frente, né? Esse mês de setembro e outubro são meses que, às vezes, a parte pluviométrica de chuva ela ainda não vem, então os incêndios continuam. Só para a gente fechar, Tenente, queria retomar aqui um ponto na área urbana ainda. É claro, os incêndios ocorrem de uma forma geral em diferentes pontos, mas dá para a gente fazer algum levantamento, alguma ideia assim, de que região da cidade, do estado que tem causado uma preocupação maior com uma quantidade mais significativa de focos de incêndio que merecem aqui a nossa atenção? Na parte de incêndio e vegetação. Isso. Né? É a parte realmente de proteção. Né? Aqui na parte de Aparecida nós temos a Serra das Areias, que é uma região ali que ela tem costume, né, das pessoas visitarem durante o final de semana, e às vezes essas pessoas, por desaviso ou desconhecimento, colocam, né, um foco ali. Região de Hidrolândia. Cigarro também, que às vezes deixa. Né? Às vezes vai fazer ali uma alimentação, faz uma fogueira, né? E depois ele não extingue esse fogo ele se propaga.
Mas isso vale para todas as regiões onde tem vegetação, né, com tempo seco e o clima muito quente. Tá certo, Tenente. Eu quero agradecer ao senhor pela presença, pela participação aqui no nosso Sinal Aberto. Muito obrigado e esperamos aqui em outras oportunidades também falar um pouco mais do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, eu agradeço, Samuel. E o Corpo de Bombeiros está à disposição, sempre que precisar, 193, 24 horas por dia, 365 dias no ano, estamos à disposição. Nós conversamos aqui com o Tenente do Corpo de Bombeiros,